E aí pessoal, eu sou o Guilherme e hoje nós iremos falar sobre sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? Um sistema operacional é o que executa tarefas para os usuários. É ele que se comunica e dá acesso aos periféricos. E também é a ponte entre todos os programas e o usuário. Ele será o gerenciador de todos os programas de computador e também definirá a interface respectiva de cada sistema. Qual a função de um sistema operacional? O sistema operacional é responsável por todo o funcionamento da máquina, desde o software até o hardware instalado. Todos os processos que ocorrem dentro da máquina são comandados pelo sistema operacional. E aí pessoal, agora quem está falando é o Felipe e eu vou estar falando um pouco sobre as classificações dos sistemas operacionais, que podem ser divididos com relação à sua arquitetura, em relação ao gerenciamento de processos e a quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente. Com relação à sua arquitetura, ela pode ser monobloco ou núcleo monolítico, em que o núcleo consiste em um único processo. Também temos micronúcleo ou modelo cliente-servidor, em que o núcleo consiste em funções mínimas e outras. Depois nós temos sistemas em camadas, em que as funções são executadas em camadas diferentes. E por último, monitor de máquinas virtuais, que fornece uma abstração de hardware para vários sistemas operacionais. Ainda sobre a classificação dos sistemas operacionais, temos a quantidade de usuários para uso simultâneo, podendo ser monousuário com apenas um usuário por vez ou multiusuário com vários usuários utilizando simultaneamente. Já sobre o gerenciamento de processos, há o monotarefa que executa apenas um processo, o multiprocessamento em que o sistema operacional distribui as tarefas entre dois ou mais processadores, multiprogramação em que o sistema operacional divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado, e multitarefa, que o sistema operacional executa vários processos carregados na memória. E agora, falando dos sistemas operacionais mais usados no mundo, podemos citar o Windows. O Windows inicia-se como o Windows NT e com o desejo da Microsoft de criar um sistema operacional que explorasse a capacidade máxima dos processadores da época. Ele se caracteriza por fornecer compatibilidade com o sistema operacional MS-DOS, com a aplicação desenvolvida para o velho sistema operacional OS/2. Ao longo do tempo, foi evoluindo e se consolidando. O Windows é um sistema extremamente complexo. A arquitetura de Windows foi fortemente inspirada no princípio do micronúcleo. Essa estrutura pode ser dividida em duas partes, sendo o modo usuário e o modo kernel, ou executivo. E agora eu vou estar falando de talvez um dos maiores concorrentes do Windows, o Linux, que é um sistema livre que pode ser obtido na internet. O Linux é um sistema Unix-like e emprega muitas soluções comuns a outros sistemas tipo Unix. A origem do Linux foi bem modesta. O finlandês Linus Torvalds foi o criador por uma decepção pessoal com o sistema Minix, que é um sistema baseado em Unix. O Linux é um clone da Unix, derivado da família BSD. O Linux tem um alto aspecto evolutivo e por isso possui dois núcleos, sendo um dito núcleo em desenvolvimento e um dito núcleo estável. Agora, falando sobre sistemas operacionais, temos o Android. O Android é um sistema operacional usado em dispositivos móveis como o smartphone. Foi criado em 2008, mas começou de fato um pouco antes, em 2003. Inicialmente, ele seria um sistema para câmeras digitais, mas com a popularização acabou se tornando grande no mercado.